Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Seguindo a agenda de pregação, nós vamos pensar hoje sobre o tema alusivo à reforma, sola gratia, a soberania de Deus na salvação. Pois bem, Efésios 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Que Deus nos abençoe. Eu acredito que nós vivemos um momento da história da igreja cristã em que a gente precisa urgentemente redimir palavras. Eu já disse aos irmãos em outro momento e quero insistir nisso. Nós temos palavras que são familiares a nós, que nós conhecemos desde o momento que entramos na igreja, cantamos essas palavras, ouvimos pregações sobre essas palavras, mas nós experimentamos um fenômeno que é o esvaziamento do conteúdo, a deturpação do conteúdo. A palavra graça é uma dessas palavras que precisam ser redimidas. Eu estou convencido de que boa parte dos evangélicos, embora afirmem, declarem, confessem a salvação pela graça, tem um conceito muito mais próximo do catolicismo romano do que da perspectiva evangélica, protestante, da qual nós somos todos herdeiros. No contexto da Idade Média, a maioria dos cristãos, eles não conhecia o ensino bíblico sobre a graça de Deus. O que prevalecia era o conceito meritório de salvação. Os indivíduos tinham, de alguma maneira, de buscar, de conquistar essa salvação. Se você ler os documentos oficiais da Igreja Romana, para citar dois deles, a Verbum Dei e o Catecismo de Trento, também para no século XVI, eles vão afirmar com todas as palavras que a salvação é pela graça. O que nos distingue do catolicismo romano nesse aspecto da soteriologia da salvação é a expressão somente, pela graça somente. E no ano em que a Reforma está celebrando seus 500 anos, e a despeito de todas as divergências nos pontos secundários, os evangelhos estão de acordo naquilo que é central. A salvação é pela graça somente. Isso tem muitas implicações. É sobre isso que eu queria falar com os irmãos. Mas para que vocês entendam o conceito romano de graça, não é? Eu vou ler para vocês um pequeno extrato de uma obra do Michael Horton, um pastor, um teólogo norte-americano. Ele diz assim: Roma acreditava na graça. De fato, a igreja insistia que sem a graça ninguém poderia ser salvo. Só que a graça era o tipo de um pó mágico que ajudava a pessoa a viver uma vida melhor, com a ajuda de Deus. Os reformadores, em contrapartida, diziam que a graça não é uma substância que Deus nos dá para vivermos uma vida melhor, mas sim uma atitude em relação a nós, aceitando-nos como justos por causa da santidade de Cristo e não nossa. A Reforma Protestante, de alguma maneira, ela redescobriu o Evangelho do início ao fim é graça. Essa graça soberana e merecida, livre, espontânea, que salva pecadores e os inclui nesse projeto redentivo elaborado desde a eternidade. Efésios 2 é uma espécie de sumário do que significa essa doutrina, o que significa esse princípio basilar da nossa fé. A carta aos Efésios é bem interessante porque Paulo está escrevendo para pessoas que são cristãs.
elas já experimentaram o novo nascimento, elas estão congregando, elas estão participando da vida da igreja. E Paulo, ele interessantemente, nos 3 primeiros capítulos, ele trabalha doutrina. Não há um mandamento nos 3 primeiros capítulos, não há um verbo no imperativo. Toda a estrutura está no indicativo, mostrando quem nós somos em Jesus Cristo, por causa do grande amor com que Deus nos amou. E ele vai falar da obra do Deus Trino no capítulo 1. O Pai, o Filho e o Espírito operando em nosso favor para a nossa salvação. Só a partir do capítulo 4 é que ele vai tratar mandamentos, imperativos éticos. Os verbos estarão então com essas ordens. Nós devemos agir de certa maneira à luz do que nós somos. Paulo vai trabalhar a identidade e missão da igreja. Se eu pudesse sumariar esses 10 versos que nós lemos, que é o coração da carta de Paulo aos Efésios, esse texto está basicamente falando sobre 3 grandes proposições, 3 fundamentos: a condição do homem sem Deus, a soberania da graça de Deus e o propósito da salvação. E aqui é interessante porque Paulo começa fazendo um retrato 3x4 da condição do homem sem Deus. Isso é interessante. E Paulo era o grande teólogo da igreja. Por quê? Antes de falar do que a graça fez em nosso favor, Paulo começa a apresentar quem nós éramos. E observe que os 3 primeiros versículos estão todos no passado. Paulo está descrevendo uma condição anterior, antes dessa graça soberana ter nos salvado. Então Paulo quer rememorar, Paulo quer trazer a memória daqueles cristãos, a fim de encorajá-los a viver em santidade, quem eles eram, o que Deus fez, por que fez e com que propósito Deus os salvou graciosamente. Portanto, essa estrutura básica desse texto, que tem relação direta com o princípio sola gratia, o princípio da soberania da graça de Deus. Vejamos então qual é a condição do homem sem Deus, quem nós éramos. E por que é importante dizer isso? É muito comum nós falarmos do amor de Deus, da bondade de Deus, das misericórdias de Deus, dos atributos de Deus em nosso favor. Mas enquanto nós não fizermos um reconhecimento da nossa condição antes da salvação, antes do Evangelho fazer a diferença em nossa vida, essas palavras por vezes serão absolutamente inócuas. À medida que você entender a profundidade da sua miséria antes do Evangelho, você vai dar mais graças a Deus pela grandeza do seu amor, porque de fato o que Deus fez para nós é um completo escândalo. A prova disso é que Paulo vai escrever aos Romanos que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não amou amigos, Deus não amou gente boa, Deus não amou justo, Deus amou inimigos rebeldes e o fez livremente, soberanamente, de modo que escandalizou os anjos, e é um escândalo o seu amor para conosco, a ponto do apóstolo Paulo dizer que o amor de Cristo nos constrange. É sobre isso que nós vamos pensar. Agora, qual é a condição do homem? Primeiro, o homem está espiritualmente morto. Paulo vai usar essa afirmação claramente no primeiro verso. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Não há uma expressão mais forte do que essa. Morte espiritual. Paulo começa mostrando qual é a condição do homem sem Deus. Ele está espiritualmente morto. E aqui não é simplesmente a linguagem metafórica, um recurso retórico para dizer assim, olha, o homem está morto, mas não é tão morto assim. É uma condição inata. O homem já nasce espiritualmente com essa indisposição para as coisas do Senhor. Ele chega a dizer aos Romanos que os que vivem na carne não podem agradar a Deus. A natureza humana, desde a queda, foi corrompida, de modo que por sua livre e espontânea vontade, o homem, a natureza humana, não se disporá a amar a Deus. O homem está nesse estado de rebeldia. E esse estado de rebeldia é reflexo dessa morte espiritual. Ele vos deu vida, sim, recebemos vida. Mas por que recebemos vida? Porque estávamos mortos. Ele veio ao nosso encontro e nos deu vida. E Paulo fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Essa é a condição. Morto não reage. Você pega um cadáver e coloca 2 brasas incandescentes sobre os olhos, ele não vai queixar-se da temperatura, porque ele está espiritualmente insensível, completamente incapaz de mudar o seu estado. É como Lázaro no túmulo. Jesus posta diante do túmulo e diz, Lázaro, vem para fora. Lázaro não poderia dar vida a si mesmo. Assim é o homem sem Deus. Ele não pode dar vida a si mesmo. Ele precisa de um poder do alto. E esse poder vem de Deus. Essa graça que regenera o coração do homem e o habilita a caminhar em direção do Senhor. Ele está morto, ele está espiritualmente escravizado. E ele está escravizado 3 vezes, né? De modo
há uma escravidão tríplice aqui. Paulo vai falar nos quais andastes segundo o curso deste mundo, não é? Segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo vai falar que entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Paulo vai falar daquela tríade de inimigos: o mundo, o diabo e a carne. É assim a condição do homem. Basicamente essa a condição do homem. Mundo aqui não é o cosmos, não é a criação que nós devemos apreciar, cuidar, ver nelas digitais do Criador. Mundo aqui é um sistema de valores. O mundo, porque o pecado tem um aspecto social também. O mundo, os sistemas, os valores são opositores a Deus. E nós todos vivíamos de acordo com os ditames deste mundo, como a maioria das pessoas ainda hoje o vive. Nós vivíamos debaixo da tirania de Satanás. Paulo fala do diabo, não como alguns propõem hoje, não é? Achando o diabo em tudo, supondo que há uma rivalidade entre Deus e o diabo. Não há rival, Deus não tem rival, não é? O diabo está abaixo do governo de Deus, mas sem dúvida o diabo é um adversário, ele existe, embora seja invisível. E Paulo diz que o homem sem Deus está segundo o príncipe da potestade do ar. Ele pode não reconhecer, ele pode julgar-se livre, mas de alguma maneira ele está fazendo a vontade deste ser que é inimigo do povo de Deus. Nós vivemos debaixo dessa tirania também. E vivíamos também debaixo da tirania da nossa própria natureza corrompida, da carne. Ou seja, que é o velho Adão que é em nós. Uma indisposição para com Deus e um espírito ávido por aquilo que Deus despreza. Ou seja, o homem não ama o que Deus ama e busca aquilo que Deus reprova. Essa é a condição do homem sem Deus. Ele está então debaixo do curso deste mundo, ele está seguindo o curso do príncipe da potestade do ar, ele está escravizado por sua velha natureza corrompida. Há um verso em Romanos, um verso denso, profundo. Eu vou lê-lo na Bíblia na linguagem de hoje para tornar mais clara a mensagem aqui. Eu achei que comunica melhor o texto original. Diz assim: por isso o ser humano se torna inimigo de Deus, quando a sua mente é controlada pela natureza humana, porque ele não obedece à lei de Deus, de fato não pode obedecer a ela. Os que obedecem à sua natureza humana não podem agradar a Deus. O que Paulo está apontando aqui é a condição do homem em sua natureza inata. O homem, como herdeiro da culpa e da condenação de Adão, como filho de Adão, ele já nasce nessa condição. Via de regra, o que tem prevalecido no evangelicalismo brasileiro é algum tipo de semipelagianismo, em alguns círculos até do pelagianismo mesmo. Uma heresia que foi condenada pela igreja no V século. Pelágio foi um monge britânico que propôs que o homem nasce bom, inerentemente bom, ele nasce neutro e ele então escolhe o caminho do bem ou o caminho do mal. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que nós todos nascemos mortos em nossos delitos e pecados. A natureza humana está corrompida. As crianças, elas não são salvas porque são inocentes, não é? Todos, independente do que faz, do que não faz, porque o pecado é mais do que atos, mais do que pensamentos, mais do que atitudes. O pecado é uma condição, não é? Jesus Cristo disse que aqueles que não creem no Filho, não é? Sobre eles permanece a ira de Deus. O ser humano já está debaixo dessa tirania, dessa ira divina, melhor dizendo, né? Pois bem, esse é o terceiro ponto. O homem também está condenado. Observe então o verso 3 ainda, a última parte. E éramos por natureza, olha o que Paulo diz, por natureza, tá? Na natureza humana, essa condição, filhos da ira, como também os demais. Então Paulo vai argumentar que o ser humano, ele está morto, ele está escravizado, ele está condenado. O homem não será condenado, ele já está. Jesus Cristo não veio este mundo condenar pessoas, por uma razão muito simples. Os homens já estão condenados, porque sobre eles está a justa e merecida ira de Deus. E a ira de Deus que Paulo menciona aqui não é um destemperamento, uma falta de controle da parte de Deus. É justamente aquela santa indignação contra o pecado. Paulo aos Romanos escreve que a justiça de Deus se revela, a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade dos homens que detêm a justiça pela impiedade, ou seja, detêm a piedade pela injustiça. Paulo vai falar claramente sobre essa condição inata do ser humano. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Agora vejam esse verso lá em João 3, verso 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna.
O que todavia se mantém, é uma manutenção, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Fora de Cristo, portanto, o homem está morto espiritualmente, escravizado pelo mundo, pela carne e pelo diabo, em seu estado de completa corrupção, e o homem está condenado sob a justa ira de Deus. Ou seja, em outras palavras, o homem está numa condição que não pode salvar a si mesmo. De modo que a nossa salvação, como nós ainda há pouco cantamos, como agradecer a Jesus, ela é fruto dessa graça soberana, e nós devemos a nossa salvação do início ao fim à obra perfeita de Jesus Cristo. O homem não pode mudar essa condição por seus próprios esforços. Não pode nem quer, porque a sua vontade também está cativa ao pecado. O homem faz o que quer, mas a vontade dele nunca é na direção de Deus, porque ele está espiritualmente corrompido. O profeta Jeremias diz assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Ou seja, é um elemento inerente. O ser humano nasce nessa condição, razão pela qual a salvação é uma impossibilidade ao homem. Só Deus pode salvar pecadores. Vejam, irmãos, a base de toda religião, né? Alguém já disse com muita propriedade que só há duas religiões no mundo: a religião do mérito e a religião da graça. A religião do mérito, via de regra, pode ter nomes diferentes, estruturas diferentes, mas ela tem, digamos assim, uma mesma base. É o homem tentando, pelos seus meios, fazer alguma coisa para salvar a si mesmo. Religião, inclusive, vem de religare, do latim, que significa tentar emendar, corrigir, conectar-se novamente. O evangelho, no sentido mais profundo, não é uma religião, porque a religião é o homem na direção de Deus, ou pelo menos na tentativa de ir ao encontro de Deus. O evangelho é o inverso, é Deus vindo ao encontro do homem. Já que o homem não tem condição de salvar a si mesmo, Deus, num ato soberano de graça e misericórdia, ele veio ao nosso encontro na pessoa bendita de Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E o propósito pelo qual Cristo se fez gente foi redimir pecadores, né? Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então ele veio fazer por nós aquilo que nós mesmos não podíamos fazer, e detalhe, nem mesmo gostaríamos de fazer, porque a natureza humana não ama a Deus, ela não quer a vontade de Deus. Isso está estabelecido desde a queda de Adão, razão pela qual essa chamada incapacidade total do ser humano de voltar-se para Deus é exposta na Escritura. E observe aí então o que os discípulos argumentaram em outro momento das Escrituras sobre o milagre da salvação. Mas antes desse verso, eu vou ler para vocês um documento produzido pelos batistas da Inglaterra no século XVII. Com a queda no pecado, o homem perdeu completamente a capacidade volitiva para aquele bem espiritual que acompanha a salvação. Por isso o homem natural é inteiramente adverso a esse bem e está morto em pecados. Ele não é capaz de se converter por seu próprio esforço e nem mesmo a se dispor a isso. Ou seja, há uma inerente indisposição no ser humano para as coisas do Senhor. Você prega para a congregação e você percebe claramente para um grupo de pessoas que há uma indisposição inerente, porque o homem está nessa condição a parte da graça de Deus. Razão pela qual há uma pergunta que os discípulos fazem sobre aquela situação do homem rico, sobre o perigo das riquezas, e o diálogo se dá assim: e os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Jesus está dizendo do perigo das riquezas, do homem ser dominado por esse poder tirânico que é o dinheiro, que não é neutro. Ou ele é teu senhor, ou ele é teu servo. O dinheiro não tem via média. Ou o dinheiro é teu senhor, ou ele é teu servo. E Jesus está falando sobre os perigos da riqueza e diz: olha, é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. E os discípulos, diante daquela exposição de Jesus, dizem assim: bem, então é impossível ser salvo. E aí então Jesus: o que é impossível ao homem é possível para Deus. Isso pode ser usado como uma ilustração para mostrar realmente a soberania da graça, o milagre da salvação como um fato, como um dom de Deus. Agostinho, que foi chamado de doutor da graça, ele falava sobre isso, fundamentalmente sobre isso, sobre esse poder do alto que vem ao encontro de pecadores, mudando a sua natureza, na linguagem de Ezequiel, tirando o coração de pedra, colocando o coração de carne, dispondo o homem a fazer aquilo que ele por si mesmo jamais se disporia
a fazer. Então, Paulo começa falando do homem sem Deus. E aí, a partir do verso 4, ele fala dessa livre e soberana graça de Deus. Quem nós somos? Somos cristãos, discípulos de Cristo, filhos de Deus. Agora, isso se deve a quem? Não é a nossa inteligência, não é a nossa capacidade inerente, mas a soberania de Deus. Um Deus que nos amou apesar de quem nós somos. Vejam como tudo é centrado na pessoa de Jesus Cristo, no Evangelho. A glória é dada a Deus somente. Observe o verso 4 e também o 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Como é que ele começa o verso 4? Com uma adversativa. Mas, porém, todavia. Paulo está contrastando a condição do homem morto, escravizado, condenado, incapaz de salvar a si mesmo. Ele está descrevendo uma realidade passada daqueles cristãos em Éfeso. E agora ele diz, mas Deus fez alguma coisa. Observe que a iniciativa é divina. É uma obra que nasceu em Deus. É Ele que tomou a iniciativa de fazer. João chega a dizer que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Porque esse homem morto, ele não pode dar vida a si mesmo. Foi Deus quem fez isso. De modo que esta graça somente aponta para o fato de que do início ao fim, a salvação realmente é uma obra divina. É obra que Deus realiza em nosso favor. Um pastor anglicano chamado J. Packer diz assim: o amor entre as pessoas é despertado por alguma coisa encontrada no amado. Mas o amor de Deus é livre, espontâneo, sem causa nem inspiração. Deus ama pessoas porque escolheu amá-las. Ou seja, este amor de Deus nunca é baseado naquilo que nós poderíamos fazer em favor de Deus, né? É baseado nesta livre e soberana vontade divina. Repito, Deus amou pecadores, esse é o grande escândalo. Quando você ama uma pessoa, por vezes você ama essa pessoa porque é despertado por algum predicado, por algum bem que ela lhe fez. O grande escândalo é que Deus não amou pessoas boas. Deus amou pecadores e Ele o fez porque escolheu nos amar. Nós somos alvos deste amor eterno de Deus de uma maneira que nós não podemos entender. E nesses versos que nós lemos, os 4 e 5, há 3 palavras que Paulo usa aí, 3 atributos, que, digamos assim, são os fios condutores dessa ação divina. Quais são esses atributos? Paulo vai falar de misericórdia, amor e graça. Você só está sentado aqui porque Deus é misericordioso, amoroso, gracioso. O que seria de mim, o que seria de você se não fosse a misericórdia de Deus? O que seria de nós se não fosse o grande amor de Deus? A sua graça, como nós cantamos em um dos hinos do nosso cantor, inaudita graça. Uma graça que vai para além da nossa compreensão. Bem, misericórdia diz respeito àquele mal que nós merecemos e Deus susta por sua misericórdia. Se Deus é santo e nós somos pecadores e diariamente, constantemente, nós estamos sempre ofendendo a Deus. E observe, Deus não é um tirano, Deus não é um déspota, Deus é um Pai amoroso, que todos os dias, a despeito de quem somos, Ele faz, como disse Jesus no Sermão da Montanha, faz vir a chuva, faz brilhar o sol, sobre bons e maus, sobre aqueles que têm uma conduta do ponto de vista da justiça civil boa e daqueles que são desprezíveis do ponto de vista moral. Deus graciosamente tem abençoado as pessoas. E a despeito disso, o que é que Deus recebe em troca? Então Deus, Ele é misericordioso. O profeta chega a dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E o amor de Deus, esse maravilhoso amor, Paulo fala por causa do grande amor com que nos amou. É interessante que ele adjetiva esse amor chamando-o de grande. É a mesma linguagem que o autor de Hebreus diz quando fala: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É grande porque é grande mesmo. Amor que envolve todos os povos de todas as tribos, línguas, raças e nações. Naquele grande dia, no dia do encontro com o Cordeiro, naquela grande festa chamada por o apóstolo João de as bodas do Cordeiro, o Cristo ressurreto, diante dele haverá pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações, vestidas de vestiduras brancas, redimidas no seu sangue. Deus amou o mundo, Deus amou a pessoa humana.
cumprindo a profecia, ou cumprindo a promessa que fez Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as etnias da terra. E toda a história da redenção é o cumprimento desse programa redentivo do Deus Trino, elaborado na eternidade, executado no tempo. E nós somos alvos desse amor, alvos dessa graça. É por isso que Paulo, à medida que ia entendendo essas coisas, à medida que o Espírito ia iluminando sua mente para compreender isso, ele sentia-se profundamente constrangido. E o que ele fazia pelo Evangelho, por amor a Cristo, não era uma tentativa de fazer por merecer. Era gratidão. Porque aquele que ama o Senhor obedece aos seus mandamentos. Então inverte, como a gente vai ver, o lugar adequado para as boas obras. As obras não são a causa da salvação, elas são a evidência dela. E ele fala de graça. E nós, como eu disse ainda há pouco no início, nós estamos familiarizados com essa linguagem. Ainda há pouco cantamos um hino sobre a maravilhosa graça. Mas graça, embora nós tenhamos as definições na mente, graça, favor imerecido, amor aos que não merecem, nós precisamos reconhecer que graça é dom, é presente. Você não faz por merecer. Você jamais conquistará. Um dos grandes dilemas que as pessoas viviam naqueles dias, no período medieval, embora tivesse muitas coisas boas naquele tempo também, eu disse para os irmãos, não compartilhe daqueles que chamam a Idade Média de Idade das Trevas. Uma nomenclatura empregada pelos iluministas, destruindo tudo que ficou para trás e tentando um novo mundo a partir deles mesmos. Houve coisas boas também naquele período. Não obstante a isso, foi um período também de várias fraquezas, do ponto de vista doutrinal e moral para a igreja. E é impressionante o contingente de pessoas que estava debaixo dessa tirania da salvação por obras, buscando por méritos próprios alcançar a salvação. Havia um padrão para alcançar. E boa parte das pessoas não conseguiam alcançar esse padrão. Então a igreja inventou, ainda no período medieval, o conceito equivocado, a heresia do purgatório. Então alguns crentes que não conseguissem alcançar aquele padrão iam ter a segunda chance pós-morte. E aí alguns que excediam a pontuação para ser salvo, essa pontuação excedente ficava com a igreja, que tinha os tesouros da igreja. O Papa, como chefe da igreja, tinha as chaves e oferecia os pontos excedentes àqueles que fizessem certas coisas. E aí começa um negócio, uma indústria das indulgências. É contra esta indústria que banaliza a obra de Cristo, que, como disse o poeta João Alexandre, costura o véu que a cruz já rasgou, que os reformadores estão pregando. E eles todos tinham nódoas, fraquezas, não compreenderam tudo, digamos assim. Essa conversão da mente, da compreensão das doutrinas basilares foi bem processual, e alguns deles nunca se conseguiram desvencilhar-se de alguns elementos dos quais eram herdeiros, eles eram filhos do tempo, mas certamente contribuíram significativamente. Na semana que vem a gente vai falar sobre essa justificação pela fé, o sola fide, esta fé que salva. Há uma fé que salva, mas uma fé que, como disse Tiago, é fé dos demônios. Você crê em Deus? Pois bem. Crê que Ele é um só? Ok. Os demônios também creem. Qual é a fé que salva? Né? Uma fé que confia apenas e exclusivamente na pessoa de Cristo, na obra de Cristo. Você não é salvo pelo que faz, mas pelo que Cristo fez. E graciosamente lhe é imputado, de uma maneira que nós não podemos entender, completamente inexplicável. O pastor John Stott, que foi um professor para nós todos, ele disse: nunca devemos pensar na salvação como sendo um tipo de transação entre Deus e nós, onde Ele contribui com a graça e nós com a fé. Até porque esta fé, como diz o texto que nós lemos, não vem de nós, é dom de Deus também. Caso contrário, a fé seria meritória. E aí o homem, de alguma maneira, seria merecedor, teria que fazer a sua parte para ser salvo. E aí a gente entra no verso 10, a gente vai falando aí sobre os propósitos da salvação. Quais são os propósitos pelos quais Deus nos salvou em Jesus Cristo? O verso 10 é o coração da carta. O verso 10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Vamos repetir esse verso? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nela. E aqui é interessante porque nós temos uma apresentação, digamos assim, de Deus como artífice e criador. Observe que nesse verso que nós acabamos de ler, ele usa duas palavras que só aparecem aqui na carta aos Efésios. A primeira palavra é feitura, é o poiema.
a ideia de um artesão, de um artífice. Paulo diz que nós somos a obra artística de Deus, uma obra que ele fez, o poema, somos feitura dele. E aí ele usa outra expressão, criados em Cristo Jesus. Então Deus é o artífice, a obra artística de um artesão é a igreja. Ele é o criador, nós fomos criados, a salvação é uma nova criação. A tradução mais adequada daquele versículo que nós conhecemos bastante, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. A tradução mais adequada é nova criação é. Nós somos essa nova criação. Então nós somos a obra artística das mãos de um Criador que nos fez para o louvor da sua glória. E este verbo criar, no comentário do grande teólogo de Genebra, ele diz assim: vê depois que esta palavra criar é suficiente para calar a boca e remover o cacarejar de todos os que se vangloriam de possuir qualquer mérito. Se Deus é o Criador e nós somos criaturas dele, só Deus pode criar, razão pela qual só Deus pode receber a glória na salvação. Há dois propósitos nessa redenção, o propósito imediato e o propósito futuro. Qual é o propósito imediato? Deus nos salvou pela graça para as boas obras. E qual o ponto aqui que às vezes os católicos nos acusam de criar uma espécie de licenciosidade? Ora, se a salvação é pela graça, se ninguém precisa fazer nada para ser salvo, vocês vão criar um ambiente para o antinomismo, para a licenciosidade, para a frouxidão moral. Não. Porque uma característica do homem salvo por essa graça, é que ele é praticante de boas obras. Houve uma transformação na sua vida. Ele não pode viver na mesma condição que vivia antes. Razão pela qual, a partir do capítulo 4, Paulo começa com os imperativos éticos. Aquele que furtava, ouçam, não furtem mais. Aquele que mentia, pare de mentir. Aquele que vivia na prática da imoralidade sexual, viva uma vida pura, uma vida santa. Aquele que desonrava os seus pais, aprenda a honrar o pai e a mãe. Por quê? Você foi salvo pela graça para as boas obras. E boas obras diz respeito a refletir o caráter de Cristo, vivendo com honestidade, com integridade e também servindo o próximo, abençoando pessoas, sendo arautos da graça por aquilo que nós verbalizamos, mas também pela maneira como nós vivemos. Esse é o propósito imediato. A igreja foi salva pela graça para as boas obras. E qual o propósito futuro? Lá no verso 7, que nós saltamos deliberadamente, ele diz que o propósito é revelar ao universo criado a suprema riqueza da sua graça. O verso 7 diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, no futuro, quando toda a igreja redimida no sangue de Cristo for apresentada diante da criação também redimida, nós seremos apresentados como emblemas dessa graça. O que o pecado destruiu, o poder do Evangelho em Jesus Cristo, por meio de Cristo, restaurou, redimiu. De modo que Deus, do início ao fim, receberá a glória e o louvor. Nós estávamos numa condição deplorável, mortos, escravizados e condenados. Mas Deus, sendo rico em graça, amor e misericórdia, nos salvou para si, dando-nos nova vida, para que nós pudéssemos viver para a glória do seu nome, uma vida de boas obras, e no futuro seremos, digamos assim, exibidos como sinais contundentes do seu poder transformador, para que a glória seja dele e não nossa. Quais são as aplicações aqui? O que a gente pode levar para casa no coração? Apenas pontuar aqui. Primeiro, como dizia aquele famoso músico Handel, que privilégio ser membro da igreja evangélica. Saber que meus pecados estão perdoados. Se nós fôssemos deixados à mercê de nós mesmos, meu Deus, o que seria de nós? O que seria de nós? Nós temos que reconhecer que a nossa salvação vem do Senhor, como disse o profeta. A escolha da graça é soberana e não depende dos méritos humanos. Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Não havia mérito. Nós temos valor. Nós somos criados à imagem de Deus. Deus nos ama. Mas o amor de Deus não baseia no nosso mérito, mas na sua livre e soberana graça. Essa graça é suficiente para nos salvar. E a salvação do início ao fim vem de Deus e, portanto, a Ele somente a glória, o louvor e a honra. Eu vou ler para vocês um extrato, um documento, foi produzido no dia 1º de setembro de 1539. É uma resposta a um cardeal católico chamado Tiago Sadoleto.
Essa carta foi escrita para responder a uma acusação dos cardeais e foi escrita por João Calvino. E essa carta é espécie de síntese do que propôs os protestantes, os reformadores. E ouçam isso cuidadosamente. Uma vez que todos os seres humanos, aos olhos de Deus, são pecadores perdidos, sustentamos ser Cristo a nossa única justiça, visto que por sua obediência ele pagou nossas transgressões, por seu sacrifício aplacou a ira divina, por seu sangue lavou nossos pecados, por sua cruz tomou sobre si a nossa maldição, e por sua morte fez expiação por nós. Asseveramos que desse modo o homem é reconciliado em Cristo com Deus Pai, não por mérito próprio, não pelo valor de suas obras, mas por misericórdia gratuita. O que ele está argumentando, tentando demover o cardeal dos seus equívocos, é mostrar que não era uma inovação que eles estavam propondo, mas trazer de volta Cristo para o centro da igreja. A salvação do povo de Deus repousa exclusivamente na obra de Cristo, uma obra penal, substitutiva, vicária, suficiente, definitiva, cabal, em favor da igreja. Razão pela qual, quando Paulo trata aqueles assuntos magnos do capítulo 9, 10 e 11 da carta aos Romanos, ele conclui com louvor, porque essa grande obra de Deus em nosso favor tem que nos encorajar a louvor a Deus, ao reconhecimento do que Ele fez em nosso favor. Eu quero encerrar essa reflexão lendo Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis seus caminhos! Quem conheceu, pois, a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus seja glorificado na salvação do seu povo e nós possamos viver uma vida piedosa, uma vida santa, para a glória de Cristo, que é nosso Redentor, suficiente e exclusivo. Não precisamos de Maria, não precisamos de Paulo, não precisamos de José, não precisamos de nenhum homem, por melhor que tenha sido. Cristo é suficiente para nós. E o que Ele fez, o fez por graça livre e soberana. Louvado seja o seu nome. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, exaltamos o teu nome. Porque embora não tenhamos condição de entender plenamente esse mistério, reconhecemos que a salvação vem do Senhor. Estávamos todos, sem distinção, mortos em nossos delitos e pecados, escravizados por este mundo que jaz no maligno, escravizados por nossa própria natureza, que é, desde o nascimento, corrompida, escravizada pelo Deus deste século, nosso adversário. Estávamos condenados porque merecemos justiça, merecemos juízo, mas de uma maneira inexplicável o Senhor nos amou e ofereceu seu Filho em sacrifício em nosso lugar. Te bendizemos porque a salvação vem do Senhor. Te damos graça porque do início ao fim esta obra não vem de nós, não é por meio de obras para que ninguém se glorie. Portanto, a Ti e a Ti somente a honra, o louvor e a glória. Abençoa-nos para que o Evangelho, Senhor, seja sempre presente em nossa mente e coração. E o Evangelho é a mensagem transformadora de que Deus em Cristo salva o pecador. Te bendizemos porque aqui está uma comunidade de pessoas alcançadas pela mensagem do Evangelho. E o Evangelho é Cristo, crucificado e ressurreto. Nós te louvamos por essa porção da Tua Palavra e nós te pedimos, Senhor, dá-nos a Tua graça para que possamos progredir, continuar crescendo espiritualmente. Que nós possamos fazer boas obras, não numa tentativa de merecer, porque tudo é gratuito da Tua parte, mas para demonstrar nossa gratidão, nosso louvor, nossa obediência ao Senhor. Nós reconhecemos a Jesus e a Jesus somente como nosso Senhor e também nosso Salvador único e bendito. E é em nome dele que nós oramos, pedindo que esta igreja seja fortalecida na Tua Palavra e que o Evangelho, que mantém a igreja de pé, que a sustenta, que dá a ela vitalidade, continue sendo exposto para a Tua glória e para a nossa edificação. Em nome de Cristo, Salvador nosso. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria.